Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Vieira e este aqui é o vídeo com relação à atividade 3 de geometria, tá legal? Nós vamos ver neste vídeo sobre os polígonos. Não se esquece aí de deixar o seu like e se inscrever no canal também, tá bom? Olha lá, vamos começar então, ó. O que são polígonos, pessoal? Os polígonos, eles são compostos de segmentos de reta que não se cruzam. E esses segmentos de retas, eles são conectados nas duas pontas. Professor, não entendi nada. Então vamos fazer um exemplo aqui para você entender. Ó. Vamos supor que nós tenhamos essa figura aqui, pessoal. Esse traço aqui que vai de A até B, ele é chamado de segmento de reta, tá legal? Lembra que uma reta ela é infinita para os dois lados. Por que esse é um segmento? Porque ele é um pedacinho de uma reta, tá bom? Então a gente tem o segmento AB, a gente tem o segmento AD, a gente tem o segmento DE e assim por diante, né? EF. Tá vendo aqui que o segmento AD e o segmento BF estão se cruzando? Estão se cruzando aqui no ponto C, vamos dizer assim. E então está formando um novo segmento, está formando o segmento AC, CD, está formando o segmento BC, CF. Não pode ter esse cruzamento para ser polígono, tá? Se tiver esse cruzamento de segmentos, ele não é um polígono. Então isso aqui é um não polígono. Vamos ver aqui um outro exemplo, ó. Vamos supor que a gente tem essa figura aqui, ó. A gente tem o segmento de A até B, de B até C e de C até D, tá? Não temos cruzamento como nessa primeira figura, certo? Só que, tá vendo? Esse segmento AB, ele tem conexão aqui no ponto B, né? Tá vendo? Tem um outro segmento chegando aqui, mas não tem conexão nesse ponto A, tá vendo? É a mesma coisa aqui, esse segmento DC não tem conexão aqui nessa ponta aqui. Então ele também não é um polígono. Tem que ter conexão nas duas pontas, todos os segmentos do polígono. Vamos ver essa terceira figura aqui, pessoal. Aqui a gente tem o segmento AB, temos o segmento BC, não temos cruzamento, igual aqui na primeira figura, e é uma figura fechada. Será que é um polígono? Não é um polígono. Por quê? Porque de A até C não é um segmento de reta, isso aqui é uma curva, tá? Então, para ser polígono, todos os lados aqui tem que ser segmentos, tá bom? Aqui tem uma curva, então não é um polígono. E aqui na última figura, pessoal, a gente tem aqui o segmento AB, BC, CD, DE e EA, tá? Temos aqui 5 lados no caso, né? Temos cruzamento igual na primeira figura? Não temos. Todas as pontas estão conectadas? Estão, né? Não tem nenhum buraco aqui, né? Não tem nenhuma ponta solta. Tem alguma curva igual aqui nessa figura? Não. São todos segmentos mesmos de reta. Então esse aqui é um polígono, tá bom? Olha só, pessoal, vamos ver com relação a polígonos convexos, tá? Imagine que a gente tem aqui essa figura, tá? Para a gente saber se um polígono é classificado como convexo ou não, a gente vai desenhar um segmento de reta dentro do polígono, tá? Então vamos fazer esse segmento aqui, ó. Tá vendo que o segmento ele começa dentro do polígono e termina dentro do polígono, né? Segmento aqui que vai de A até B. Mas tá vendo aqui que parte desse segmento fica para fora do polígono, pessoal? Se ficar um pedacinho fora do polígono, esse polígono não é convexo, tá? Ele é côncavo no caso. Agora vamos ver esse outro polígono aqui, pessoal. Se nós traçarmos aqui qualquer traço, qualquer segmento aqui dentro, vamos pegar esse segmento que vai de C até D, perceba que ele começa dentro do polígono, termina dentro do polígono, e nenhuma parte dele fica fora do polígono, tá? Se a gente traçar aqui, vamos traçar um outro, ó, vamos traçar um de assim. Tá vendo? Esse vai de E até F. O segmento inteiro está dentro do polígono, pessoal. Não fica nada fora do polígono. Então esse polígono ele é classificado como convexo, tá bom? Vamos ver aqui os elementos do polígono, pessoal. Vamos pegar esse polígono aqui, ó. Eu vou reproduzir parte dele aqui do lado. Tá vendo? Essa parte aqui que vai de D a B, eu coloquei aqui fora, tá? Para a gente fazer uma análise um pouco melhor. Olha só, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Beleza.
Cada segmento de reta, né, por exemplo, esse aqui que vai de A até B, ele é chamado de lado do polígono, tá? Então aqui, ó, a gente tem o lado AB, tá vendo? Vai de A até B. Cada segmento a gente coloca esse tracinho em cima aqui para dizer que é um segmento, tá bom? Se fosse uma reta, a gente colocar uma setinha em cada ponta aqui, ó. Como é um segmento, a gente coloca só um tracinho, tá? Então esse polígono a gente tem os lados que vai de A até B, a gente tem o lado que vai de B até C, a gente tem o lado que vai de C até D e a gente tem o lado que vai de D até o A, tá bom? São aí 4 lados. Pessoal, cada pontinha desse aqui, ó, é chamado de vértice, tá? Então cada encontro de dois segmentos, tá vendo esse segmento que vai de A até D e esse segmento que vai de D até C. Cada encontro aqui, cada ponta dessa aqui é chamada de vértice, tá? Então quantos vértices a gente tem aqui, né? Quais são eles? A gente tem essa ponta aqui, esse vértice, então o vértice A. A gente tem aqui uma outra ponta, então o vértice B. Temos aqui uma outra ponta, vértice C, e aqui o vértice D, tá bom? Agora a gente vai ver aqui com relação aos ângulos. Pessoal, aqui que lembra que eu reproduzi aqui parte da figura aqui fora, né? Esse segmento AD e esse segmento AB, a inclinação entre eles, tá? A abertura entre esses dois segmentos é denominado um ângulo, tá? Como que a gente representa esse ângulo aqui, pessoal? Esse ângulo ele vai aqui, ó, do ponto D até o ponto A e depois chega no ponto B. Esse ponto do meio aqui, que é o vértice, ele vai receber um chapéuzinho aqui, né? Um acento circunflexo. Então é assim que a gente representa o ângulo. Aqui é o ângulo DAB, tá bom? Então olha, pessoal, esse ângulo ele vai estar aqui, né? Ele vai estar aqui, vai ser um ângulo interno. Por que é um ângulo interno? Porque está dentro da figura, né? Dentro do polígono. Então tá aqui, a gente já tinha feito aqui, né? O ângulo DAB, tá aqui, DAB. Que ângulo a gente tem mais aqui dentro dessa figura, pessoal? Esse segmento que vai de A até B e depois o outro de B até C, essa inclinação entre esses dois segmentos é o ângulo ABC, tá legal? Aí a gente tem um outro ângulo aqui, a mesma coisa aqui, ó, a gente vai ter o BCD, tá vendo? O chapéuzinho está no C, por causa que o vértice aqui é o C, né? E para encerrar, a gente tem aqui, ó, o CDA. Aqui, o CDA. Chapéuzinho fica no D, porque o D é onde está o vértice, tá bom? Então temos esses ângulos internos, são as inclinações em relação a cada um segmento com relação ao outro aqui, tá bom? Pessoal, nós conseguimos traçar um segmento aqui, ó, de A até C, tá? Esse segmento, perceba que ele vai passar por dentro do polígono, tá? Quando a gente consegue traçar um segmento desse tipo, que ele fica dentro da figura, ele é chamado de diagonal, tá? Então nós temos a diagonal que vai de A até C, então se tornou o segmento AC. Nós conseguimos também traçar um segmento, pessoal, que vai de B até D, tá vendo aqui? Então essas são as diagonais dessa figura. Se você me perguntar assim, professor, de A até D aqui, ó, é uma outra diagonal? Não. Por que que não é? Porque de A até D não está passando dentro da figura. Na verdade, isso aqui é um lado da figura, né? Para ser diagonal, tem que passar por dentro da figura, tá bom? Não pode ser aqui, ó, o A, B aqui, por exemplo, também não vai ser uma diagonal, porque não está passando aqui no azul, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Classificação de um polígono, vamos ver com relação ao número de lados ou ao número de ângulos, tá? Se a gente tiver um polígono de 3 lados, pessoal, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 3 lados. Isso aqui é um triângulo, beleza? Se esse triângulo tiver medidas 3 centímetros desse lado, 3 centímetros desse outro, 3 centímetros desse outro, são 3 lados iguais, polígono regular, tá? Se um polígono tiver todas as medidas iguais, todos os lados iguais, ele é classificado como polígono regular.
E aqui especificamente, pessoal, esse triângulo, por ter todos os lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero, tá bom? Se o polígono tiver 1, 2, 3, 4 lados, ele é classificado como um quadrilátero, tá? E se esse quadrilátero tiver medidas 4, 4, 4 e 4 centímetros, tá vendo aqui todas as medidas são iguais, ele é um polígono regular, tá? Todas as medidas iguais, polígono regular. E se as medidas não fossem iguais, professor? Aí seria um polígono irregular, tá bom? E aqui, pessoal, quadriláteros com todas as medidas iguais é um quadrado, tá bom? Se nós tivermos um polígono com 5 lados, tá? Esse polígono recebe o nome de pentágono, tá bom? Se esse pentágono tiver todos os lados iguais, 5, 5, 5, 5, 5, todos os lados aqui tem 5 centímetros. Então, todos os lados iguais, polígono regular, tá? E aqui nós temos uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 lados ele se chama hexágono, tá bom? Vamos supor que esse hexágono tenha todas as medidas iguais também. Todos os lados aqui estão medindo 6 centímetros. Então é o polígono regular. Lembrando, pessoal, que todas essas figuras que eu estou mostrando aqui, ó, por exemplo, triângulo, tem 3 lados, né? Ele vai ter também 3 ângulos internos. Aqui tem 1, 2, 3, tá? Mesma coisa aqui, ó, o quadrado vai ter, ou quadrilátero, né? Vai ter 4 ângulos internos. Aqui nesse caso os 4 ângulos vão ser retângulos, né? Que vai ter 4 ângulos internos. E a mesma coisa aqui para a figura de 5 lados, para a figura de 6 lados, tá? Existem polígonos de muito mais lados do que isso, tá, pessoal? Que eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, tá bom? A gente viu até 6 lados por enquanto. Mas tem de 20 lados, tá? Vamos lá então, ó. Então aqui eu deixei separado um exemplo de polígono irregular, tá? Só para você saber a diferença entre regular e irregular. Tá vendo que esse polígono tem medidas 2 centímetros, 3, 4 e esse outro tem 4. Então, como não tem medidas todas iguais, ele é um polígono irregular, tá bom? Olha só, pessoal, vamos ver algumas classificações aqui dos triângulos, tá? Esse primeiro triângulo aqui a gente viu anteriormente. É um triângulo que tem aqui, ó, medidas 3, 3 e 3. 3 lados iguais, né? Se um triângulo tem 3 lados iguais, ele é classificado como triângulo equilátero, tá? Agora esse triângulo aqui é um pouquinho mais alongado, né? Esse triângulo tem medidas 4, 4 e 3. Tá vendo aqui, ó, quantos lados são iguais, né? Tem medidas iguais. 2 lados, né? Se um triângulo tiver 2 lados iguais, ele é classificado como triângulo isósceles, tá bom? Vamos pegar aqui um terceiro triângulo. Esse triângulo aqui faz de conta que ele tem medidas 4, 5 e 6, né? Tem algum lado igual a outro aqui? Não, né? Os 3 lados são diferentes, né? Se nós tivermos um triângulo com 3 lados diferentes, pessoal, ele é classificado como triângulo escaleno, tá bom? Então nós vimos a classificação com relação à medida dos lados, mas os triângulos ele tem uma classificação com relação à medida dos ângulos também, tá? Se eu tenho um triângulo aqui, ó, com os 3 ângulos menores que 90 graus, tá vendo aqui 60, 60, 60? Os 3 ângulos aqui são menores que 90 graus. Então, são 3 ângulos agudos, tá? Um ângulo que é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. 60 é menor que 90, então ele é um ângulo agudo. 3 ângulos agudos, triângulo acutângulo, tá bom? Vamos ver aqui esse outro triângulo aqui. E esse outro triângulo, professor? Vamos supor que esse triângulo tenha medidas 30, 75 e 75. 30 é menor que 90? Então esse ângulo aqui, ele é um ângulo agudo. 75 é menor que 90? Então é um ângulo agudo. Aqui também é 75, então também vai ser agudo. Então 3 ângulos agudos. 3 ângulos agudos, triângulo acutângulo também. Então perceba que
Embora esse aqui tenha três ângulos iguais, não tem nada a ver, não é isso que a gente analisa, tá? A gente analisa se o ângulo ele é menor que 90 graus, tá bom? E aqui por fim, pessoal, nós temos esse outro triângulo aqui, ó. Está vendo esse ângulo aqui, ó? Ele tem 110 graus, né? 110, ele é maior que 90 graus? Sim, né? Se esse ângulo ele é maior que 90 graus, ele não é agudo. Esse ângulo é o que então? É um ângulo obtuso, tá bom? Maior que 90, ângulo obtuso. Se a gente tem um triângulo com um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusângulo, tá? Perceba que os demais ângulos aqui, ó, os dois outros ângulos, eles são menores que 90 graus. Então esses dois ângulos aqui, eles são dois ângulos agudos. Então o triângulo obtusângulo vai ter um ângulo obtuso e dois ângulos agudos, tá bom? Olha só, pessoal, esse último triângulo aqui, ó, um pouco diferente, ele tem um ângulo de 90 graus, né? Então ele tem um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, como que chama esse triângulo, pessoal? Ele é nosso triângulo retângulo que você vai ver depois a parte aí do teorema de Pitágoras, bastante utilizado esse triângulo aqui, tá, pessoal? Então vai ter um ângulo reto e os dois demais ângulos aqui vão ser menores que 90, então dois ângulos agudos, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, é isso aí. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.